Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional diário. Nós estamos aqui estudando Atos. Que bom que você está fazendo parte de tudo isso. Hoje nós vamos estudar Atos 16, verso 9. Ontem nós falamos sobre o não de Deus e como o não de Deus pode ser um presente para as nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre o chamado. O chamado não pode esperar. Nós não podemos postergar o nosso chamado. Existe um senso de urgência para o chamado que Deus tem para o seu povo. Agora eu quero te perguntar, você já é inscrito nesse canal? Se você já se inscreveu, comenta aí, sim. Se você ainda não se inscreveu, explica para mim o porquê que você ainda não é inscrito nesse canal. Depois eu quero dialogar com você, entender por que que você ainda não faz parte. E olha, o YouTube agora permitiu que você pudesse hypar o vídeo aí. Quando você tá nos comentários lá, aparece essa opção de hypar. E hypar significa colocar esse devocional nos vídeos mais buscados, mais procurados, em destaque lá na comunidade do YouTube. É uma forma de você ajudar a propagar esse conteúdo. O texto de Atos 16, verso 9 diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para que nós anunciássemos o evangelho para ele. Ontem nós falamos que o povo tentou entrar na cidade, Deus disse não. Agora olha o que o texto diz, que Paulo estava dormindo e ele teve uma visão. Sabe o que eu quero dizer para você? Em primeiro lugar, Deus fala conosco. Deus fala com o seu povo, Deus fala com os seus filhos, e Ele pode falar de várias formas. Ele pode falar através das escrituras, Ele pode falar através da pregação, Ele pode falar através desse devocional, Ele pode falar com você aí no seu coração. Deus fala com o seu povo. Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que cultiva comunhão, relacionamento, intimidade, e Ele está falando com você o tempo todo. O problema é que muitas vezes você não está sensível para ouvir. O problema é que muitas vezes o seu coração está fechado para ouvir. É como se eu estivesse falando aqui com você e aí você está me ouvindo pelo seu celular, você coloca ele na mesa e você sai andando pela sua casa. Num determinado momento você vai parar de me ouvir, mas não porque eu parei de falar, porque você está distante demais para conseguir ouvir a minha voz. Então eu quero te dizer, Deus está falando com você e eu quero que você se aproxime dele. Eu quero que você busque ele, eu quero que você esteja em intimidade com ele para você ouvir qual é a identidade, qual é o propósito da sua vida, qual é a sua missão nessa terra, qual é o seu significado. Essas coisas você precisa ouvir do Pai. A segunda coisa que eu quero te dizer é que a nossa obediência precisa ser imediata. Quando Paulo teve a visão, o texto diz que ele acordou e ele saiu imediatamente. Olha, Paulo provavelmente tinha uma agenda para aquele dia. Ele era um homem ocupado. Era um homem responsável. Paulo era trabalhador. Ele possivelmente já tinha uma agenda para aquele dia, mas Deus falou com ele à noite, ele mudou a agenda do seu dia para obedecer a Deus. A resposta de Paulo é imediata, a obediência de Paulo é imediata, e muitas vezes eu e você postergamos o que Deus nos pede para fazer. Nós deixamos para amanhã, nós jogamos para depois. Deus mandou você perdoar, perdoa hoje. Deus mandou você confessar o seu pecado, confessa hoje. Deus mandou você se reconciliar com alguém, reconcilia hoje. Deus mandou você pregar o evangelho para alguém, prega hoje. Você não conhece o dia do amanhã. Se aquela pessoa morrer, você vai se sentir culpada. Obedece a Deus no que Ele te pediu para fazer, na hora que Ele te pediu, porque pensa só, se fosse para fazer amanhã, Ele falava amanhã. Faz sentido ou não? Se fosse para fazer ano que vem, Ele falava no ano que vem. Mas se Ele falou com você hoje, é para obedecer hoje. Se Ele está te chamando para o ministério, é para obedecer hoje. Se Ele está falando, abra sua casa para que você receba uma célula, faça o treinamento do PIB College, vai buscar aperfeiçoação, faça o que Deus mandou, obedeça. Terceira coisa, o chamado envolve ajudar pessoas. Tem muita gente que pensa que o chamado envolve Ele, Deus, mas o chamado envolve você ajudar outras pessoas. O chamado aqui da visão que Paulo teve era para ajudar um homem da Macedônia. Quem é que Deus quer usar você para ajudar?
Qual é o povo que Deus quer usar você para ajudar? Qual é a classe social que Deus quer usar você para ajudar? Qual é a faixa etária que Deus quer usar você para ajudar? Qual é o problema das pessoas que Deus quer usar você para resolver? A quarta coisa que eu aprendo aqui é que discernimento espiritual que vai confirmar a direção. Então ele concluiu que era Deus que estava falando com ele a partir de um discernimento espiritual, e você precisa buscar discernir se aquilo que você está ouvindo vem de Deus ou não, se aquilo que está no seu coração vem de Deus ou não. E acima de tudo, o nosso chamado, em quinto lugar, é para pregar o evangelho. Então sim, nós vamos ajudar pessoas, nós vamos suprir a fome, nós vamos acabar com o frio, nós vamos dar cursos, nós vamos dar recursos, mas acima de tudo, nós temos que pregar o evangelho. Todas essas coisas são aberturas para que o evangelho seja pregada. Então, se você faz isso, mas não prega, a missão foi incompleta. Se você dá uma esmola, mas não prega, a missão foi incompleta. Se você deu uma blusa de frio, mas não falou do amor de Deus, a missão foi incompleta. Você não pode abrir mão de pregar o evangelho. E é isso que Paulo diz. O Senhor está nos chamando para pregar o evangelho para este homem. Quando você decide perdoar alguém, é perdoar e pregar o evangelho, é reconciliar e pregar o evangelho, é pedir perdão e pregar o evangelho, é ajudar e pregar o evangelho. E eu quero te perguntar, qual é a visão que Deus está te dando? O que Deus está falando com você? Em segundo lugar, o que você não está obedecendo a Deus? Em terceiro lugar, Deus quer te usar na vida de quem? Em quarto lugar, você entende que isso vem de Deus? Em quinto lugar, qual é a mensagem que você deve pregar? Deus já falou, agora chegou o momento de você se mover. A missão está dada, saia daqui para manifestar em obediência a vontade do Senhor. Vamos orar, Pai? Confirma no coração dessa pessoa, o Senhor já falou, tem falado, o Senhor já repetiu, o Senhor está mostrando, Pai. Agora, Deus, quebra na vida dela tudo o que impede ela de te obedecer, tudo que impede ela de avançar, tudo que impede ela de se dedicar, Pai. Ajuda ela a te obedecer, não amanhã, não depois, mas hoje, porque a obediência é imediata. Há um chamado, há uma urgência, Pai. E eu peço ao Senhor que abençoe essa vida em nome de Jesus. Esta é minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém. Um grande abraço, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de comentar. Um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã.